Boa noite, queridos. Estou entrando aqui na rede vizinha para a gente fazer a live simultânea, como eu gosto de fazer. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Estou entrando aqui na rede vizinha para transmitir por lá também. Bem-vindos, quem está entrando. Gente, hoje o nosso tema é muito especial. Eu tenho uma convidada, outra convidada de honra, que é a doutora Aline Delfiol, advogada familiarista aqui de Rondônia, mas a gente vai ter advogada do Brasil todo. Vou começar a live aqui na rede vizinha. E aí, o que acontece? Hoje a gente vai falar aqui sobre divórcio quando acontece com um caso de violência doméstica, que a lei hoje fala que o divórcio tem que ser rápido e pode ocorrer no juizado da violência doméstica. Então a gente vai conversar, eu e a doutora Aline, que vai entrar daqui a pouquinho, sobre a questão do divórcio quando tem medida protetiva, quando tem violência doméstica. Ela acabou de chegar. Bem-vinda, Aline. Já vou colocar a doutora aqui na live. Será que eu acertei, gente? Convidar. Boa noite, Olá, boa noite, doutora Aline Delfiol. tudo bem? Já me sinto Tudo de bem? casa. Acho que já é o quê? A terceira, a quarta? Nem perdi as Nem sei. contas. Mas pode entrar que a casa é sua. Ai, obrigada. Já me sinto em casa. Com você e com as suas manas. Ai, que delícia. Bem-vinda. Gente, eu tava falando no início da live aqui. Quem não conhece essa pérola do mundo jurídico aqui, doutora Aline Delfiol, só fala de temas atualíssimos assim, né? Ela fala do contrato de namoro, ela fala muito também do divórcio na Lei Maria da Penha, que é o nosso tema de hoje, mas antes, doutora Aline, se apresenta aqui para todo mundo que está na live, quem vai assistir depois, para as pessoas te conhecerem. Obrigada, amiga. Vamos lá. Meu nome é Linda Fiol, eu sou advogada, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Rondônia e também faço parte do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, no qual a GAL também faz parte enquanto oficial de justiça. E esse instituto, ele promoveu essa conexão, na verdade nós tivemos essa conexão por amigos em comum e do IBDFAM surgiu uma amizade, surgiu o contato e nós temos essa missão que não é nem mais uma missão profissional, né, Gal? É quase uma missão de vida de levar o conhecimento jurídico para todos de uma forma acessível, principalmente focado nas mulheres, pensando em proteger essas mulheres, porque a gente entende que sim, a mulher ela acaba ocupando uma posição um pouco mais vulnerável, principalmente quando nós vamos falar aí de divórcio, de violência doméstica. Sempre tem um abençoado para falar cadê a lei João da Penha, né? Poxa, se com todos os privilégios já é desse jeito, já tem esse feminicídio altíssimo, avalie se tivesse aí um João da Penha, né? Então, a Gal já até adiantou o motivo da nossa live, que é o divórcio quando há violência doméstica, e é sobre isso que nós vamos falar. Já compartilhe com todo mundo, mesmo que, eu vou compartilhar para minha amiga, ela não passa por violência doméstica, não interessa. Compartilha porque a informação que ela tem aqui ela pode ajudar alguma outra amiga, alguma outra pessoa que ela pode conhecer, uma colega de trabalho. Eu vi um vídeo, mandei para a Gal imediatamente, falei, olha, isso aqui é a tua cara. Em que uma colega de trabalho percebeu numa videochamada que a colega dela estava em uma situação de violência doméstica e procurou ajudá-la. Então, às vezes, com fé em Deus, nenhuma de nós aqui vai sofrer, vai passar por isso. A Gal, infelizmente, ela conseguiu fazer do limão uma limonada. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, espero continuar nesse caminho. Mas às vezes esse conhecimento que você tem aqui, você pode ser uma multiplicadora, um multiplicador. Você pode educar seus filhos, seus amigos e por aí vai. Por isso a importância do tema e da participação de vocês. É isso aí, gente. Conhecimento é poder e poder liberta, né? Então, quantas de nós, se não fomos vítimas, tivemos amigas ou pessoas próximas, mulheres próximas que foram vítimas?
E eu sempre digo assim para as pessoas que falam: ai, minha amiga tá passando por isso, eu já desisti dela. Não desista da sua amiga, porque a dependência emocional, o ciclo da violência, ela absorve aquela mulher e realmente a mulher tem muita dificuldade para sair daquilo, para largar aquele homem abusador. Não é comum que ela saia no primeiro término, né? E sempre os amigos estão ali, mas infelizmente as pessoas cansam. Mas eu digo que para mim os amigos foram muito importantes, porque eu cansei de ir e ficar na casa de amigo, fugida, etc. E se eu não tivesse esses amigos, eu não sei onde eu estaria hoje em dia, né? Então eu sou muito grata aos meus amigos, que inclusive na época disseram, Gaudiana, isso não é normal, né? Isso não tá correto, denuncia. Então, quando a gente tem esse conhecimento, e se a gente também estiver passando, a gente cria mais forças para sair dele quando a gente vê várias pessoas falando, né? Dizendo que foram, dizendo que tem que ser feito. Mas, Aline, vamos falar do nosso tema. Vamos Fala lá. para mim qual é o tema de hoje. Vamos começar. Vamos lá, o nosso tema é sobre o divórcio na violência doméstica, especificamente no juizado da violência doméstica. O que que a gente vai trazer aqui para vocês? Uma questão da lei, uma questão da possibilidade que a lei te dá e como isso acontece na prática e o que que você pode fazer. É algo bem simples, intuitivo, fácil para facilitar mesmo o conhecimento. O que que a Lei Maria da Penha diz? Está literalmente escrito lá que a mulher vítima de violência doméstica, além de pedir a medida protetiva, que são várias, a Gal tem muito conteúdo aqui, depois vocês podem maratonar o perfil dela para verificar cada uma delas. Ela também pode pedir o divórcio naquele momento, ou seja, ela busca o amparo estatal, o amparo judicial, o amparo policial, para ter uma medida protetiva para tirar ela daquela situação de violência que ela está vivendo naquele momento. E, pela lei, desde já ela pode pedir o divórcio. No entanto, ou seja, o que ela não pode fazer? Ela vai se divorciar, vai mudar o estado civil, segundo a lei, mas ela não vai partilhar bens. Ela não vai discutir, olha, essa casa é minha, esse carro é dele, a gente faz assim, faz assado. Não. É só para literalmente ter o Livrar. divórcio. Exatamente, é mudar o estado civil. Não sei se vocês todos sabem, mas a partir do momento que você se casa, e aí eu tô falando em casamento mesmo, nunca mais na sua vida você volta a ser solteira. Porque quem se casa ou permanece a vida inteira casado, ou vira divorciado, ou vira viúvo. Quando você se separa, você não volta a ser solteiro, né? Queria ter virado viúva, Às mas eu vezes, né, sou só amiga, é divorciada. melhor. Mas tá bom, Deus me perdoe. Não, quem somos nós para julgar? Ouvimos e não julgamos, né? Isso, sororidade. É sobre isso. Mas então, muitas vezes, para a mulher vítima de violência, e aí todo mundo aqui sabe que a violência doméstica ela não se resume a soco, tapa, agressão. Ela acontece em várias camadas, em vários níveis, principalmente psicológico, patrimonial e por aí Isso. vai. Então, muitas vezes, para a mulher ter aquele status de casada, aquele estado civil de casada, pesa, ela revive aquela violência. Isso ainda é pior quando ela mudou o nome. Então, imagina, era Maria da Silva, era o nome de solteira. Ela casou, botou o Sauro, Maria da Silva Sauro. Aí, toda vez que ela tem que assinar um documento, aí Maria da Silva Sauro, putz, Sauro, esse abençoado, para não dizer outra coisa, que fez isso comigo e não sei o quê. E ela revive toda aquela violência na cabeça dela, traz gatilhos e etc. Então, é uma forma de também preservar essa mulher, de cessar o vínculo, né, o vínculo jurídico, e além de cessar esse vínculo jurídico, ou seja, acabar com esse casamento, e aí no futuro discutir partilha de bens, ela pode voltar a ter o nome de solteira, ela pode assinar como divorciada e por aí vai. Foi uma grande sacada, um grande avanço na nossa legislação, né, Gal? Aline, sim, e assim, eu estava lendo a respeito, né, até para preparar aqui para a live, a importância desse divórcio liminar que aconteça logo, ligeiro. Porque se o homem, você continua com o status de casada, mesmo tendo uma medida protetiva, acontece em muitos casos, infelizmente, de o homem assinar documentos, abrir empresas, e se você está no regime parcial de comunhão de bens, que é o regime que todo mundo acaba escolhendo ali, porque não sabe muito bem, é o geralzão,
ele vai fazer o estrago com o seu nome. Ah, mas eu não assinei. Mas você é casada, as dívidas estão lá para você também. Então, a defesa patrimonial da mulher também é importante nesse momento do divórcio liminar acontecer quando há violência doméstica no juizado de violência doméstica, né? Porque vai proteger a mulher. Então, além do emocional, de tirar realmente o nome da mulher poder se ver livre logo e dizer, não, eu já me divorciei, né? Também tem o caso do patrimônio da mulher mesmo, que tem muito cara que quando ela sai de casa ou quando ela pede uma medida protetiva de afastamento do lar dele, ele quer se vingar. A realidade é essa, então ele vai querer dilapidar todo e qualquer patrimônio, às vezes vai querer vender casa, fazer as coisas ligeiro para sumir. Acontece muito, então é por isso que houve essa alteração na Lei Maria da Penha, né? Mais uma proteção legal para as mulheres aí do nosso Brasil. E aí volta no começo do que a gente falou, né? Violência ela não é só física. Existe a violência patrimonial e essa é uma das formas até mais comum e muitas vezes, como é que eu posso dizer? Não vou dizer silenciada, mas que não é percebida pela pessoa. E aí, sem uma assessoria jurídica completa, sem um conhecimento, o que que acontece? Você fica casada, tem a medida protetiva e acha, ó, tô safe, tô suave, nada vai acontecer, tô tranquila. E não tem a real compreensão e ideia do impacto que isso vai gerar na vida dessa pessoa, como por exemplo, a Gal deu o exemplo da violência patrimonial. E aí, o que que é o pulo do gato? A Gaudiana já até trouxe aqui o ouro da nossa live, que é o divórcio liminar. Pela lei, e aí eu vou ser um pouquinho técnica, um pouquinho jurídica, mas sem juridiquês. Pela lei, no momento em que ela pede a medida protetiva e pede o divórcio, o juiz que julga a medida protetiva já deveria dar o divórcio. E eu até Sim. desabafei, na verdade eu não comecei, eu desabafei. Eu falei, Gal, eu não aguento mais. Eu atendo mulheres, eu faço os pedidos de medida protetiva, peço o divórcio, tem previsão legal, tá na lei da Maria da Penha, tá aqui. E o juiz não me dá esse divórcio. O juiz, ele é silente, ele sequer indefere. Ou seja, ele sequer fala assim, não, vai continuar casada. Não, ele só, beleza, medida protetiva, tal, 6 meses, Ele é isso aí. ignora, ele ignora. Exatamente. Isso é horrível. A gente tem um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Traduzindo, o que que é isso? É literalmente, um manual que é para ser utilizado pelos juízes e por todo mundo da justiça para julgar conforme o critério do gênero. Ai, como é que eu posso dizer? Tá dando preferência para as mulheres? Tá... Sexista. Não! Hoje me É chamaram que de você falou sobre isso sexista, hoje, agora eu né? virei sexista. Cara, não é entender que é diferente, que são coisas completamente distintas. Quantos casos você já ouviu falar de uma mulher que matou um homem? Quantos? Quantos? De Pouquíssimos. violência doméstica. Que a mulher foi lá e arregaçou com tudo que o homem tinha, cortou a Pouquíssimos. roupa dele, ameaçou ele. Se tiver um ou outro. Agora me São diga, 0,2% e olhe lá. E quando a mulher mata o homem, que é uma raridade, geralmente ela vai por meios que não são violentos, é envenenamento, é outras formas que não usa a força física, porque a mulher não tem. Perante o homem, ela é muito mais fraca. e outra, muitas vezes, não defendendo, tá? A gente não tá defendendo assassinatos de forma nenhuma, pelo Não, amor de Deus. jamais. Muitas vezes, quando a mulher ela faz isso com o cara, é porque ela já foi abusada. É porque o cara, nossa, era uma questão de legítima defesa, às vezes. Ou era ele ou era Sim. ela. Então ela preferiu sobreviver, né? Então, o que que acontece? A gente tem cartilha, tem tudo. E o juiz, ele fica, ó, igual o bairro, caladinho. Não sei se vocês sabem que Porto Velho tem um bairro que se chama Caladinho. Então o juiz fica caladinho igual o bairro. E aí é que vem o pulo do gato. Em que sentido? De você procurar a defensoria pública, de você procurar uma assessoria jurídica qualificada para que a defensoria ou esse advogado ou essa advogada particular, ao mesmo tempo que te acompanhe na medida protetiva, pedindo a medida protetiva para te proteger, por isso que o nome é protetiva, para te tirar daquela situação de violência, ao mesmo tempo já dê entrada no divórcio. Ai, Aline, mas eu não sei os bens, eu não sei direito, eu não sei. Não tem problema. Entra só com o divórcio, o juiz vai decretar o divórcio. E aí você deixa lá que em um outro momento você vai discutir partilha de bens, em um outro momento você vai ver a guarda, em um outro momento você vai ver a pensão dos filhos e por aí vai. Aline, eu vou dar um exemplo para as nossas seguidoras e quem está aqui na live, tem muito homem também, do que aconteceu comigo. Por exemplo, o ex-marido entrou com um divórcio. Eu tinha solicitado a medida protetiva e ele já entrou com o divórcio. Para mim foi ótimo. E o que que acontece? Aconteceu justamente isso.
Com 30 dias depois que ele entrou com essa ação judicial, houve uma audiência e a gente já se divorciou na audiência. Ali os dois disseram que queriam e tal, mas nós tínhamos patrimônio a dividir, dívidas e etc. Então, essa questão do patrimônio foi julgada depois no processo e levou um ano, entendeu? Porque um ano para juntar prova, para apresentar a defesa, para ter audiência. Então, o que que acontece? 30 dias depois da entrada do divórcio, que eu fui citada e ele também intimado, eu já estava divorciada na primeira audiência, foi muito rápido. Agora, o que tinha de patrimônio, o que tinha para discutir, ai, Gaudiana, mas eu não tenho nada, só tenho dívida. Dívida a gente divide no divórcio também. Então, o que tinha para dividir depois, a questão patrimonial de dinheiro, de valores, nós discutimos um ano depois na audiência que foi ter. Então, é essa a importância, sabe? É a liberdade mesmo, você dizer, não, eu tô Exato. livre desse cara. Até porque, gente, vai ter uma hora que vai passar, a tua vida vai andar, tu vai conhecer outra pessoa. A pessoa, quem quer se relacionar com a pessoa que ainda tá casada? Aí você diz, não, eu não sou mais casada, tá resolvida a minha vida afetiva ali. A questão do patrimônio, dos danos e etc., a gente vai discutir depois, e aí vai correr, entendeu? Mas o importante é isso. Por isso que o divórcio liminar veio para a Lei Maria da Penha, e eu acho fantástica, mas eu também tenho lido que muitos juízes, não só do estado de Rondônia, como de outros estados, têm se negado a fazer o divórcio liminar no Juizado Especial da Violência Doméstica. Eu vi até o caso da Ana Hickman, que é bem famoso, Uhum. né? O juiz não aceitou fazer o divórcio liminar, e aí ela recorreu e não conseguiu por ali, teve que ir para o juizado A vara para a de vara de família. família. E foi um caso famoso. Tem outros casos de pessoas que têm recorrido, né, mas não têm conseguido. Mas o que que eu vejo de estratégia? É, primeiro, né? Primeiro ponto de estratégia. Entrou com a medida protetiva, acionou o juiz, solicitou a medida protetiva, imediato. Não tem que esperar. E procura advogado ou procura a defensoria pública e pede para juntar essa medida protetiva no seu processo de divórcio e informa ao juiz que você é vítima de violência doméstica. Porque, gente, o juiz não tem como saber se você não levar informação para o processo. O juiz não vai ficar procurando dentro de 100 mil processos se você é lá, se você tem uma medida protetiva ou não tem, se você é vítima ou não tem. Então, essa informação tem que estar no processo de divórcio até para o juiz falar, olha, esse caso aqui é diferenciado. Mas óbvio que está na lei que a gente tem direito. Gaudiano, então, o que eu faço? O seu advogado vai saber a melhor saída. Tem que sim, né? O objetivo da live é justamente esse, é a gente discutir por que que ainda não está sendo utilizado, né? Eu vejo muitas discussões de que, ai, porque o juiz, a Lei Maria da Penha, ela é híbrida. Ela é tanto, né, do direito penal como do direito civil, do direito de família. E aí os juizados têm essa dificuldade, mas gente, a formação dos juízes é toda igual. Não é? O juiz ele não faz o concurso dele para ele ser juiz da vara de família, para ele ser juiz da vara de tóxicos, ele faz para ele ser juiz. E ele pode ser Juiz. juiz na capital, na cidadezinha mini micro do interior. Ele pode ir para uma vara única, em que ele vai ter que lidar com absolutamente tudo. Ele vai ter que julgar criminal, família, civil, consumidor, não interessa. Então, É assim, isso. é algo que, assim, é revoltante. Para mim, é revoltante, sabe, Gal? Porque qual é a argumentação que eles utilizam? Eles falam assim, não, é porque o juizado de violência é um juizado muito específico. A gente tem que ser célere, a gente não pode demorar, a gente tem que dar as medidas protetivas, tudo tem que... Meu amigo, eu não vou discutir patrimônio, eu não vou discutir de quem é o quê. Eu A concordo com mulher tá isso. apanhando, tentaram matar ela, tentativa de feminicídio, querido. Eu só quero que essa mulher saia desse relacionamento Exato, é oficialmente. só dizer divorciada. Tá aqui o documento para você ir no cartório arrumar a sua documentação. Mas isso, na prática dos juizados de violência doméstica, não é feito. E por que que você que está assistindo a gente precisa saber? Porque você pode pedir a medida protetiva, deve pedir a medida protetiva, procure ajuda, ok? A gente está no Agosto Lilás. Esse é um dos motivos dessa live. A Gal tá numa sequência de live. Então vá, peça. Mas, no entanto, não se segure nisso achando que a sua vida está resolvida, porque não tá. Não. Você ainda vai estar vinculada a esse cara. Então,
como a Gaudiana muito bem falou, pegue esse boletim de ocorrência. A medida protetiva ela vira literalmente um processo judicial. Pegue o Isso. número desse processo judicial, vá na Defensoria Pública, vá na sua advogada de confiança, que aí tanto a defensoria quanto o advogado, munido dessas informações, falar: ei, juiz, bora, divorcie essa mulher logo, pelo amor de Deus. Ela é vítima de violência doméstica. Essa mulher pode morrer. Essa mulher pode enfrentar uma violência patrimonial. É uma questão urgente. Pelo amor de Deus, Urgente. divorcia ela. Então, ele tem elementos. Agora, você vai lá. Fez um boletim de ocorrência, não fala nada para sua advogada, não fala nada para o defensor. Tempos depois, entra com o divórcio e não falou nada para ninguém. Cara, o advogado não vai adivinhar. O defensor Ninguém público é não Deus vai para adivinhar. saber. Ninguém é Deus para saber o passado dos outros, né? E eu tenho um caso, Gal, muito interessante. Obviamente, não posso dar detalhes devido ao sigilo ético profissional ao qual eu sou vinculada e também a minha própria atuação. Mas uma pessoa, ela era vítima de violência doméstica o relacionamento inteiro. Inteiro, inteiro, violência psicológica, violência patrimonial, enfim. E aí ela fez para se livrar. Olha só, cara, para se livrar. Nunca denunciou o cara. Nunca. Nunca fez nada contra o cara, pensando na profissão dele, no que iam pensar, como é que ia ser. Coitada, reputação, enquanto ela, né, passando por tudo. Fez o divórcio. E aí, tempos depois, ela se conscientizou. Falou, cara, eu sofri violência patrimonial nesse meu divórcio. Como assim esse meu divórcio, essa partilha de bens, essas coisas foram desse jeito? Eu Uhum. preciso fazer algo. E aí, qual era a saída para a gente fazer esse algo? É tentar rever isso, demonstrando para o juiz. O juiz, ela não tinha capacidade de concordar com o que ela concordou aqui, porque ela estava sob a influência dele. Ela estava em uma situação de violência psicológica. Sabe o que aconteceu? Ela desistiu. Por quê? Porque a violência psicológica ainda estava enraizada. Ela ainda estava. Ai, eu não quero rever isso, eu não quero reviver isso, eu não quero expor isso. Deixa, deixa, pelo menos eu me libertei, vamos pra frente, etc. Olha o prejuízo dessa mulher. Prejuízo financeiro, além do psicológico, do mental, né, Aline? E assim, você tocou num ponto muito importante para quem está assistindo a gente aqui, tá? Se você está se divorciando, atenção, porque sempre no divórcio tem violência psicológica. Gente, é raro um divórcio que não tenha. Agressão, bate-boca, é raro, raro, raro. Aí a gente foi divorciar, a gente tá amigo, best friend, difícil. É Então a igual maioria. aquele meme, né, amigo? Amigo é eu e Deus, o resto é colega. É isso. Então, assim, o que que acontece? Eu vejo vários casos de mulheres que foram prejudicadas durante o divórcio, inclusive na divisão de bens, na divisão do patrimônio constituído juntos. Ai, mas eu não trabalhava, mas você estava em casa cuidando da casa para ele progredir na rua. E essas mulheres fazem acordos ruins ou são prejudicadas na decisão judicial, tá bom? E o juiz não sabe que existe violência doméstica, só que elas registraram o boletim de ocorrência. O que, que tem acontecido agora, né, de um tempo para cá? As mulheres estão pedindo a anulação desse divórcio com base na Lei Maria da Penha, porque elas estavam mal psicologicamente, elas não tinham condição de decidir, não tinham condição de fazer um acordo, e os juízes estão decidindo o quê? Que o divórcio está sendo anulado. Você faz um novo divórcio, porque tinha vícios, tinha erros ali, de consentimento da mulher. Então a mulher não tinha capacidade naquele momento para resolver. Gente, quantas mulheres eu vi sair de um casamento com uma mão na frente e outra atrás, sem não ter nem onde morar. E quando é violência doméstica, ainda acontece de às vezes ela fugir, não quer que o cara saiba onde ela tá e etc. Mas você tem que buscar os seus direitos. Por isso é importante você estar bem assessorado por um advogado, uma advogada de confiança, né? Nós estamos aí no dia 11 de agosto ainda, que dia dos advogados. Parabéns, Aline, parabéns a Obrigada. todos. E só vai ter advogada aqui na live, então a gente está bem assim assistido. Mas voltando, então, se você passou por um divórcio e você não tinha condições de decidir na época, por que que é importante denunciar? Por que que é importante ter a medida protetiva? Para você provar para o juiz que na época você não estava bem. Aí hoje eu não tenho medida protetiva, mas você tem laudo psiquiátrico? Você fez algum acompanhamento psicológico? Isso é importante, gente, porque isso muda vidas.
É essa parte que eu gosto do direito. É isso que a gente vem fazer aqui. É te falar para você que é leigo, que não é da justiça, o que você consegue procurar para mudar a sua situação ruim. Porque tem muita mulher, gente, que sofre violência patrimonial, que o marido nunca falou quanto ele ganha, ela nunca viu um contra-cheque, que ele guardou dinheiro no banco a vida inteira e ela nunca soube, que ela não sabe quanto entra, quanto sai, não sabe pagar uma conta de casa em pleno 2025. Ah, porque eu confio no meu marido, aí ele arruma outra, te dá um pé na bunda, minha filha, e você fica aí sem saber para onde, para nada, não serve para nada, mulher. Não tem um E real. fora os que fazem um monte de dívida. Tive um outro caso, também não vou entrar em muitos detalhes de novo, mas é dívida de prostituição. E aí a pessoa pensa que a prostituição vai vir assim, sei lá, Luluzinha garota de programa, na Não é. fatura do cartão. Não é. É um esquema, é quase um esquema, uma coisa muito bem elaborada quando a gente está falando de garotas de programa de luxo, né? Então não é uma coisa que vai aparecer ali, Luluzinha do prazer. Não, ela tem uma empresa que normalmente ela não tem vínculo, né? Não vai ter lá quadro societário, Luluzinha Garota do Prazer. Normalmente são familiares, são terceiros, etc. E aí ela recebe os dinheiros dos programas nessa empresa, que é uma empresa que Passada. presta serviço, que presta alguma outra coisa. Aí você imagina uma dívida absurda e que no cartão de crédito tem várias coisas. Tem hotelaria, que é motel. Tem casa de ferragem. Quem é casa de ferragem? É a Luluzinha, Garota do Prazer. E um monte de outras coisas de programas que não são baratos, tá? Garota de programa de luxo, ela é caríssima. E aí ele vai lá e passa no cartão, passa uma vez, passa duas, passa três, Passada, gasta, chocada. viagem. Outra coisa, esse programa de luxo, né? Normalmente eles não pagam só o programa. Tem um mimo. Então Todos ele os dá uma gastos, né? joia, dá uma bolsinha, dá uma Gucci, né? Uma besteira, um negócio, ou seja, mais dívida. Besteirinha. Uma É uma besteirinha. besteira, imagina, né? Uma Chanelzinha, besteira, né, amiga? Coisa que todo mundo tem. Passada. E aí ele vai se endividando, vai se endividando, vai se endividando. E a mulher casada no regime da comunhão parcial de bens, ela não tem noção dessas dívidas, porque são no cartão de crédito dele. E chega o divórcio, tá aqui a minha fatura. Bora aí dividir. Ah, é divórcio? Então tá, a gente vai partilhar, vamos partilhar. Claro, mas tá aqui ó, a minha fatura. Estourada, R$ 200.000, R$ 500.000. Nunca mais é o caso em regime parcial de bens, meu filho. É Por separação total de favor, é isso. bens. Olha, o que Qual- mais tem no meu conteúdo é isso. No meu Qualquer no coisa, meu Instagram. amor, qualquer coisa a gente abre só uma empresa junto e vamos ser sócios, porque esse negócio de. Tá doida, pessoal? Olha isso aí, gente. Eu nunca tinha escutado uma história dessa. Tô E é um caso passada, real, chocada. tá? Não é da fontes, vozes da minha cabeça. É A um caso criatura, real. 200 mil no cartão de crédito, namorando lá com a prosti. Não só namorando, presentes, mimos, viagens e por aí vai. E E a aí conta fica pra quem? Pra ex-mulher, meu Deus do céu, E aí a passa. pessoa, a pessoa fala assim, nossa, mas é injusto, eu concordo, é injusto, é imoral, mas acaba não sendo ilegal. Nossa, Aline, quer dizer que eu tenho que dividir a dívida da prostituição? Calma, você pode até se esquivar disso, mas aí você tem que comprovar que aquelas dívidas não foram em proveito da família. Aí me fala, um Olha o esquema muito trabalho. do senhor bem armado, que tá lá no cartão de crédito, casa de ferragens, construção de não sei o que lá. E é como é que até você comprovar que aquela casa de ferragem, aquela construção de não A sei o que ligação. é do programa, eu jogo Menina, aí que a bomba para vocês, babado. entendeu? Aí vocês que estão assistindo aqui ou vão assistir depois. Você ainda vai casar em regime de comunhão parcial de bens? Não, porque isso aqui vai virar, pra mim, vai virar a história que eu sempre vou contar. Já adotei pra mim, já. Como é, gente, que você vai confiar? Ai, Gaudiana, mas eu amo, eu não sei o que. Gente, amor é uma coisa, negócio é outro. Bolso financeiro é outra coisa totalmente diferente. Eu já tive aqui seguidora minha que eu atendi na mentoria, que casou com 3 meses com o cara. A família é da construção civil, a moça é psicóloga, tá? E o que que aconteceu? Ela não sabia que o cara era abusivo e ele fez questão de obrigar ela a casar. Sabe em quê? Comunhão universal. Dá-me um grum, o quê? Comunhão universal de bens, para ele não se sentir diminuído por conta da condição financeira dela. E a
Então, desculpa a palavra, mas assim, ela casou. Com um mês, ele bateu nela, saiu de casa e pediu divórcio. E pegou as Nossa. casas que ela tinha, porque a família tinha um monte de casa no nome dela, óbvio. Entende? E aí, na época, ela estava divorciando e ela me procurou, né? E aí a gente fez a mentoria. E como minha mentorada, eu falei: olha, o que você tem que fazer é um acordo. Porque o acordo é a melhor maneira de você sair disso sem perder tanto como você vai perder se for para julgamento. Porque foi escolha dela, entende? E assim, ela estava em sã consciência, a gente vai Foi fazer o uma quê? escolha dela, né? Influenciada, exatamente. E assim, o regime de comunhão de bens é uma coisa que a gente escolhe antes de casar, né, gente? E não tem que ser feito com pressa. Por isso a Aline é especialista, doutora Aline é especialista em regime de comunhão de bens. Ela até no contrato de namoro ela fala, mas daqui a pouco ela vai falar sobre isso que eu quero aproveitar essa live para falar também. Mas, Aline, qual é a tua opinião da aplicação do protocolo de gênero, da equidade no processo, no direito, né? Para quem é leigo aqui, você acha que hoje as mulheres ainda estão na situação de não serem totalmente representadas? Ou você acha que a gente está caminhando a passos largos? É importante a gente ter essa discussão aqui. Sim, amiga, eu acho que a gente está caminhando a passo de tartaruga. E sabe por quê? Eu até compartilhei no meu perfil, nos stories, um caso, pensão alimentícia. Uma cliente queridíssima, nossa, sabe aquela pessoa assim, ela é quase um morango do amor, de tão doce que ela é. E ela, enfim, a gente entrou, pediu os alimentos para o filho, tudo normal. Aí veio a defesa do abençoado, e o que que o advogado, o homem da defesa do abençoado, colocou? Que ela era vingativa, que ela era ressentida, que ela estava pedindo a pensão para o filho dela, porque não aceitava o atual relacionamento e etc. Essas condutas, elas são amplamente combatidas e vedadas pelo protocolo de julgamento. Aí você vai me falar, Aline, mas era um advogado, ele estava Não pode. defendendo o interesse do cliente dele. Além de não poder, caberia ao juiz determinar que ele apresentasse uma nova petição, excluindo todos esses termos. Caberia ao juiz colocar até sanções, caso ele voltasse a ser assim. Isso Isso é acontece em petição, em audiência, e eu não vejo essa postura ainda dos juízes, de juízes, assessores, seja quem for, estagiário, parar para literalmente ler a petição e falar: poxa, ele tá taxando essa mulher como vingativa, como ressentida, como isso, aquilo, outro. Vai revisar. Vou tirar essa petição e ele vai colocar uma nova petição com argumentos jurídicos sem desqualificar a mulher. A gente não vê isso. Não Isso aqui em Rondônia. é violência processual e violência institucional, gente. Porque se o juiz deixa passar uma petição dessa e não faz nada, é como ele tivesse acolhendo aqueles argumentos. Então é Exato. obrigação hoje também do juiz fazer isso, mandar retirar a peça, mandar retificar, apresentar escusas, aplicação de multa. Sabe, a gente está com um protocolo de perspectiva de julgamento sob perspectiva de gênero do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ativo. A gente tem a resolução 492 que fala a mesma coisa. Então, a gente agora acabou de ser publicado em 2025 um manual Uhum. do CNJ para os serventuários da justiça e juízes aplicarem o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero e também ensinando que as mulheres que se sentirem violentadas no processo denunciem aqueles magistrados. Então, assim, nós estamos munidas de vários argumentos. Mas, infelizmente, nós temos um judiciário que ainda é formado pela maioria de homens. E esses homens, gente, não têm formação em gênero, em equidade. Na Entende? verdade, acha que é besteira, né? Que é exagero. Olha, menina, nada a ver. Então tá, então eu vou pegar uma petição e vou colocar lá que ele é corno, que ele é feio, que ele não. Exatamente. E Quero aí, ver. vamos ver. Vamos ver se ele vai ser. Ah, se ele não vai ficar, vai ser o ofendido, né? Imagina, menina, discutir a minha performance E a aqui. mulher é louca. A mulher é louca ainda. A outra parte vai ser louca de ter feito isso. E é o advogado também, né? E outra, cara, passou-se o tempo que a gente discutia culpa no fim do relacionamento para dizer alguma coisa ou outra. Hoje em dia, o processo, ou pelo menos a lei, ela é muito clara no sentido de quê? No sentido do divórcio. Olha,
Fulano, João e Maria casaram na data tal, o regime tal, se separaram dia tal, querem o divórcio. Nesse intervalo de tempo, eles tiveram filho, eles construíram esse patrimônio e a gente tem que dividir. É isso. A gente não tem que dizer que a pessoa é ressentida, é magoada, é isso ou é aquilo, que o cara foi sacana, que o cara é isso e etc. É claro que é muito difícil a gente ver a mulher trazendo essa postura, a mulher discutindo ou difamando ou A trazendo mulher algo que sempre se prejudique a cala, honra. né, gente? A mulher sempre se cala. É aquela frase que eu postei que tá aí viralizada. Quantos homens mantêm uma fama intacta pelo silêncio das mulheres? Porque Amiga, as não vamos mulheres se longe, não. calam. Vamos trazer um negócio aqui. Tirulipa foi pego em flagrante. Tirulipa, meu irmão, não sei o que é pior. Ser amante do Tirulipa ou defender ele. Foi pego aí, traindo a mulher dele, um monte de mulher. Parabéns, que homem de valor. Você é isso, você é aquilo. Amada, se fosse o contrário, essas mesmas mulheres que estão aplaudindo, o cara estaria lá no perfil da mulher dele esculhambando ela. Então, também nós mulheres, aí eu faço um apelo de nós mulheres, da gente praticar mais a sororidade e no sentido de filtrar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações contra outras mulheres. E também não ficar passando pano, dando palco para homem abusivo, para homem que beleza, se ele traiu e ela perdoou e eles continuaram o relacionamento e tudo se renovou e conseguiram reconstruir aquela relação, de boa. Ninguém tem que aplaudir, ninguém tem que apedrejar, é uma questão do casal. Agora, quando, é muito interessante quando é o contrário. Quando é a mulher que está nesse local, o tanto que ela é apedrejada, julgada, condenada, enfim, por coisas que homens fazem todos os dias e ainda são aplaudidos. É, na verdade, a gente ainda vive num mundo muito sexista, mas no sentido. Já até gravei um vídeo de resposta, viu? Vem aí. Que eu fiquei bem chateada de ser chamada de sexista. Mas é o seguinte. Hoje a gente ainda vive num mundo de que é sexista, mas no caso de que as pessoas discriminam muito as mulheres, objetificam as mulheres ainda. Gente, as propagandas de cerveja, de carro, um monte de mulher quase pelada. Sabe? Isso é sexismo. Isso aí é desrespeito ao corpo da mulher, à honra da mulher, à imagem da mulher. Sabe? Quantos e quantos ex gravam aí as mulheres em relação sexual sem consentimento, expõe na internet, vende pra site, pega o nude que a mulher mandou em confiança ali e expõe. Mas para tudo isso hoje, queridas, tem denúncia criminal, boletim de ocorrência, é crime e tem indenização pelos danos que a pessoa te causou. Então não deixe passar barato, não. Sabe? E é isso que a gente incentiva aqui. Se você sofreu qualquer violência, seja qual for, você tem que procurar a justiça, procurar seus direitos, não é se calar, ai, mas eu não quero confusão. Aí Não uma quero outra vem, prejudicar ele, a família dele, o trabalho dele. E se fosse o contrário, será que ele não ia prejudicar a tua vida, a tua jamais. família, o teu trabalho? Jamais, ele é o primeiro que vai fazer escândalo lá na porta do teu trabalho. Mas deixa eu contar um caso agora, falar em prejudicar. Ah, as duas vezes que a Aline falou essa palavra na live, me veio na cabeça, então eu vou falar. Por que que você deve denunciar? Um caso de próximo a mim que eu vi hoje. Eu orientei a pessoa, ação de guarda do filho, tinha medida protetiva, violência doméstica, tinha tudo. Tudo para o juiz não dar a guarda compartilhada, correto? Porque, gente, se tem violência doméstica, não tem guarda compartilhada, E tá tem bom? previsão legal nesse Já tá sentido, na vale lei, já tá reforçar. na lei. Exatamente, já tá na lei, já tem várias decisões, já tá funcionando. Aí, a criatura fez o quê? Continuou conversando com ele, porque é pai do filho, né, e tal, brigava, e ela ia denunciava o descumprimento, beleza. Só que sabe o que que ela fez? Ele falou que ela ia prejudicar ele no curso de renovação para ser vigilante. Vigilante, que tem acesso à Ah, arma, que tem acesso à defesa pessoal, que e ela sendo orientada por mim. Não me contou isso da revogação, não me contou, tá? O que que ela fez? Revogou a medida protetiva antes da audiência de guarda. Sabe o que que já aconteceu? era. Veio a audiência de guarda, o conciliador falou o quê? Não, é a guarda é compartilhada, senhora. Não tem motivo nenhum aqui para não ser compartilhada.
E aí e ela não me contou isso, mas veio me contar do resultado da audiência. E eu falei, mas como assim? E eu fui questionando, porque eu não estava entendendo. Na minha cabeça tinha alguém tinha errado ali, né? Eu falei, mas como assim? A defensora não estava que você estava na minha audiência. Eu falei, mas como assim, guarda compartilhada? Se você tem medida protetiva, se tem ameaça, se tem perseguição, não sei o que. Não sei o que. Ela falou, ah, mas é que eu revoguei a medida protetiva. Eu falei, o quê? É porque ele disse que ia prejudicar ele na renovação do curso de. Acabei de falar, fugiu agora. Vigilante. De vigilante, e ele trabalha de carteira assinada e ele paga a pensão com esse dinheiro. Aí eu peguei e falei bem assim, pois muito bem. Infelizmente você não seguiu o que eu te orientei, o que a defensoria te orientou. E agora você vai ter que esperar mais um pouco. Ele fazer a próxima cagada para você pedir outra medida protetiva, para você pedir outra revisão de guarda. E ela sofrendo, é um sofrimento verdadeiro Com de mãe. certeza. Mas é aquela manipulação emocional que o infrator, que o agressor faz na sua cabeça, que você tem que revogar a medida protetiva, que você não pode denunciar ele, que ele vai perder a arma, que ele é policial, que ele trabalha com aquilo. Filha, quem tem que pensar nisso é ele antes de cometer o ato violento contra você. Se ele não pensou, por que você tem que pensar nele? Exatamente. Né, Aline? E vamos complementar sobre o nosso divórcio aí. O que mais que a gente tem para conversar a respeito, minha amiga? O que que você tem visto assim no judiciário? Cara, sinceramente, principalmente quem é vítima de violência, violência psicológica, violência física e quer se divorciar, precisa se divorciar. Se você tiver condições, tá? Eu sei que nem sempre existe essa possibilidade. Tente reunir provas antes. Então, ai meu Deus, eu tô passando por isso, eu quero sair disso. Beleza, cadê o documento da casa? Tira uma foto. Você não precisa ter o Verdade. documento na mão. Tira uma foto, que aí com uma foto a gente vai atrás. Ah, tem dívida, tem coisa aqui. Beleza, vamos ver, cadê essa dívida? Reúne. Ah, eu preciso ter um contrato, tem não sei o quê. Vai atrás. Ah, conta conjunta, vai no banco. Mas ele não deixa, vai escondido. Pega alguém, vai com a tua mãe, com a tua irmã, com um primo, com um parente teu e explica. Eu quero, a conta é conjunta? Me dá um extrato. Eu quero saber. Eu sou casado, não é comunhão parcial? Vamos usar a Ou comunhão é parcial empresa, né, a Aline? favor. A empresa também, porque tem muito Empresa homem que também. abre empresa com a esposa. Empresa, ter detalhes das empresas, enfim. Reúna o máximo de provas que você conseguir, porque enquanto você está na casa, ainda que seja uma situação abusiva e etc., é o famoso se prepare para sair. Eu não sei se você conhece a Lara Nesteruk, ela é uma nutricionista. Depois acompanha o perfil dela, amiga. Ela é uma nutricionista, que hoje em dia ela não é mais nutricionista, né? Que ela galgou aí no digital. E aí ela passou por um relacionamento em que, pese ela não denominar como abusivo, foi um relacionamento abusivo em que teve inúmeras traições, enfim, enfim, enfim. E aí ela contou a época dos fatos, a época em que aconteceu, que ela conseguiu se separar dele, que ela se separou dele, na verdade. Ele cometeu vários crimes contra ela, usava a empresa dela, as coisas dela, para fazer desvio de dinheiro, entre outras coisas. Tô resumindo a história dela. E aí ela tem um vídeo em que ela fala sobre a necessidade de você jogar umas almofadas para a queda. E o que que isso significa no cenário dela, né? Em que ela alerta todas as mulheres, todas as pessoas que passam por isso. Se você está vendo que a situação não está boa, se você está vendo que ao sair você pode sim se prejudicar e que às vezes ficar vai ser muito pior, joga umas almofadas para amortecer a queda. Não vai ser um amortecedor total que vai te impedir de fraturar algo, de passar por alguma situação, mas com certeza vai ser muito melhor do que você se estatalar no chão sem nada. E o que seriam essas almofadas? Essa reunião de provas, colete de testemunhas também. Procure, poxa, eu vou sair daqui, eu tenho para onde ir? Eu tenho com quem contar? Poxa, eu vou falar com a Gaudiana, ela é minha amiga pessoal. Vou chamar ela para um café, ou então eu vou dizer que eu tenho uma reunião de trabalho. Vou explicar: oi, Gaudiana, eu tô com um trabalho aqui, é um trabalho bem complicado. Eu queria saber se eu posso ter a tua ajuda. É uma coisa que eu não consigo fazer sozinha. Quantas pessoas vítimas de violência doméstica já conseguiram auxílio até mesmo da polícia, pedindo de pirona, pedindo pizza, e a pessoa Pizza. teve a sagacidade de entender que era um pedido de ajuda. Então, assim que possível,
peça ajuda, não tenha medo de mostrar a sua vulnerabilidade para quem pode te proteger. Então, de Com repente, um certeza. familiar, um amigo, às vezes até uma amizade é mais acolhedora do que o teu ambiente familiar. Muitas vezes a sogra, no caso assim, a sua mãe, seu pai, etc., às vezes é muito pró-genro. É muito, ah, imagina, ele é uma bênção, um menino desse, menino, quem Quer que a diria? filha fique casada, né? Não quer que tenha uma divorciada ali na família, não quer um casamento Principalmente quando a estragado. gente fala em alto nível, em alta sociedade, assim, cargos bons, pessoas que ganham muito bem, pessoas que estão bem de vida. Infelizmente, eu acredito que é uma cultura popular ainda acreditar que a violência doméstica, ela acontece lá na Zona Leste, na favela, em questões de famílias muito pobres. Acontece lá também, mas também acontece em bairros nobres, em cargos, em pessoas que ocupam posições importantes. Viu aí a Cíntia Chagas? Ela é vítima de relacionamento É. abusivo. O cara é deputado, era deputado, é deputado, não sei. Deputado federal, ainda é. Pronto. Ela super influente, com conhecimento, ou seja, é vítima porque é burra. Nada disso. É manipulação que ele faz na cabeça da pessoa. E se ela estiver vulnerável, ela cai. Olha aí a É. Cíntia Chagas como um exemplo disso. Sim, a Cíntia Chagas é um exemplo atual, né? Porque ela ainda está em processo de violência doméstica, porque ela ainda tem um processo criminal contra ele. Ele a representou já em vários processos. Violência E ele, processual. e ele vem fazendo várias violências processuais, pedindo aplicação de multa caso ela fale o nome dele, caso ela fale em violência doméstica. E aí, esses dias, uma seguidora minha do Rio Grande do Sul me mandou mensagem que ela foi proibida pelo juiz de falar de violência doméstica nas redes sociais dela. Eu falei, como assim? Mas você falou o nome, não. Eu tô com uma multa, aplicação de multa, se eu falar em violência doméstica do tema. Eu falei, não, você tem que recorrer disso. Tá Ela tem um errado. manual aí do CNJ para ela representar esse abençoado, né? Exatamente, eu vou até passar isso aí pra ela. Mas assim, é cada caso que a gente recebe, gente. É machismo, sabe? É misógino. São mulheres e mulheres sofrendo, sabe? É muita violência doméstica, é muita mulher morrendo. Se não morre, é tentativa de feminicídio, sabe? Agora, semanalmente, tem vídeos, né, gente? Porque esse povo é tão descontrolado, esse tipo de homem, de agressor, que mesmo se o ambiente for filmado, eles não, eles batem. Nessa semana eu vi um que estava enforcando a mulher com cinto no sofá. Então, assim, são absurdos que as mulheres têm vivido diariamente. E o que você falou da prova é muito importante. Eu falo no meu livro isso. Prepare-se para sair disso, é o título do capítulo. E eu falo justamente disso. Na minha mentoria de Vosso Bem-Sucedido, eu também falo que a mulher ela tem que fazer um rastreio patrimonial, um levantamento mesmo. É pegar a fatura de cartão de crédito que está guardada na gaveta, é tentar descobrir uma cópia do contra-cheque dele, é saber o número da conta, porque isso tudo depois, gente, para você pedir informação do banco no Demora, é processo, demora, difícil. entendeu? Então é pegar uma foto do cartão de crédito dele, saber o número da conta, o banco, saber a agência, para poder pedir a quebra de sigilo bancário bem mais rápido, para o Nota juiz não ter fiscal de tudo que tem em casa, fotos do que tudo, tem em casa para tudo. comparar, quanto que custou a geladeira, o fogão. Eu vou brigar pelo fogão, vai também, mas não é só isso. E é como a Gaudiana falou, tem cara que quando a mulher, enfim, sai de casa, tem os que acham, não, ela volta e fica ali só aguardando. E tem outras, é? Vai sair? Então tá bom. E aí começa a arregaçar com tudo, tudo que tem dentro da casa, Eu quebra tive tudo dentro de casa. quebra tudo, destrói, ou faz questão, que eu tive uma mentorada que ela tá tendo que dividir o sofá, duas mesas, uma geladeira e umas cadeiras lá, porque o cara tá fazendo questão disso aí, que ela vai ter que dar metade, porque ela ficou com essas coisas na casa, não sei o quê. Então é isso, gente. E Quando o aí ele cara faz quer te isso por prejudicar, quê? Porque ele quer o sofá, a cadeira? Não, porque tá violência. perturbando o juízo dela. Violência psicológica, exatamente. A mesma coisa quando o homem fala: você vai entrar na justiça, pois eu que vou entrar, vou pedir guarda unilateral, vou te tomar o teu filho, vou te tomar o nosso filho. Gente, isso é uma violência psicológica que eles fazem muito grande. E a gente, como mãe, fica frágil e cai nessa.
Então é por isso que é importante você ter um advogado bom do seu lado, uma advogada de preferência. Gente, mulher entende mulher, tá? Eu não É, sou contra homem, mas todo advogado que eu tive foi mulher. Porque eu quero que entenda o que eu penso, eu quero que entenda a minha dor. Então, de preferência, procure uma advogada se for mulher. Mas tem muitos advogados bons também, especializados no sim, tema, que vão ajudar. O importante é que seja uma pessoa de confiança. E outra coisa importante para a gente falar, Aline, me veio na cabeça agora, já que estamos falando de divórcio e de violência doméstica, é que você nunca, jamais, em nenhuma hipótese, deve fazer o divórcio com um advogado único. Eu acho que a gente falou na última live que nós já, fizemos juntas, já, né? Mas já. vamos repetir, fala pra galera aqui. Não só divórcio, tá, gente? Acordo de alimentos, tudo. É, por quê? Vários fatores. Você pensa assim, ah, eu vou economizar porque ele tá pagando, ou então porque a gente vai dividir, etc. Beleza, vamos lá. Você foi ouvida? Eu não vou nem falar nada aqui, eu vou te fazer algumas perguntas. Você foi ouvida sem julgamento? Você teve um momento ali apto, pronto para você falar o que você sente, quais seus medos, o que que você quer preservar, qual é o seu receio, quais são suas dúvidas? Dito isso, as suas dúvidas foram esclarecidas, foram apresentadas todas as soluções possíveis para você, você se sentiu assim segura? Você realmente entendeu tudo, cada passo, cada argumento, tudo o que vai ser feito, como que vai ser feito. As suas dúvidas foram esclarecidas? Porque normalmente em casos de violência, e até em casos em que não há violência, em que vai nesse aspecto de vamos fazer e etc e tal, não tem esse espaço. Tem muito uma questão de vamos resolver. Mas peraí, Tem que ser pera. rápido. É, tá apressando tanto, porque calma. Para, pensa, lê, tira a dúvida. Doutor, olha, eu não entendi isso daqui que está dizendo que eu vou ter um quinhão e etc. E a participação. Como assim? E a empresa? Como assim? A empresa vale milhões. Por que que eu estou saindo com 100 mil da empresa? Eu não estou entendendo. O senhor pode me explicar? Não, isso aí é o padrão, é o que a gente faz e depois você vê. Corre, corre, Depois corre, você corre, vê, corre. não. Você assinou o acordo extrajudicial, você não vai discutir depois, bebê. Só discute se tiver violência doméstica. Então não É vem muito com essa, não. difícil. E aí eu vou trazer um outro exemplo também, sem entrar muito em detalhes. Uma pessoa me procurou, ela falou, Aline, eu vou me divorciar, etc e tal, quero que você faça, me acompanhe nesse processo, é consensual, a gente está de acordo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu orientei sobre a importância de você ter a sua própria advogada. Não, a gente vai fazer porque a gente vai dividir, e aí fica não sei o que, pode ser, não sei o que. Falei, olha, pode ser, mas ele topa que eu seja advogada de vocês dois, e olha lá, e veja bem, a gente vai ter que ter um momento, eu e você, vai ter que ter um momento, ele e você. E aí, se eu perceber que vocês dois não estão na mesma página e não tá tudo alinhado, aí, infelizmente, não vai poder ser consensual. Cada um vai ter que ter seu advogado. Moral da história, ela sumiu. Provavelmente foi com quem fez mais barato e fez os dois e tal. Eu acho que não demorou um ano. Eu acho que não deu um ano, ou então deu um ano. Ela veio, Aline, pelo amor de Deus, eu fiz a pior burrada da minha vida. Aí eu, por quê? Aí eu fui ler o acordo e eu entendi por que a pior burrada da vida dela. Uma pensão muito abaixo do valor que poderia ser conquistado. Divisão de bens completamente equivocada, ela saiu muito prejudicada. E aí ela me veio, e agora? Bora rever isso? Eu falei, bora. Mas eu vou ser bem sincera com você. Vai dar muito mais trabalho, vai demorar muito mais e o teu caminho vai ser muito árduo. Porque eu preciso. Como é que eu vou comprovar para o juiz que na época que você fez esse acordo, você não. Ah, e sim, por que que você aceitou e agora você está mudando de ideia? O que que aconteceu nesse intervalo, né? Você tem algum laudo psicológico, psiquiátrico, demonstrando que você estava em violência doméstica? Não. Tá. Tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa muito impactante na tua vida? Por exemplo, teu pai morreu, tua mãe morreu, alguém estava vivendo um luto, teve um aborto, de repente, algum luto assim muito. Não. Aí, ué, então vamos lá. Moral da história, a gente conseguiu reverter algumas coisas, né? Mas assim, se eu tivesse pegado isso para eu fazer a parte dela e eu e o cara tivesse o advogado dele para fazer a parte dele, não seria assim. E outra, você não precisa, tem gente que pensa assim, mas a gente está de acordo, vamos ter um advogado só. Cara, é muito possível a gente fazer um acordo tendo dois advogados, e às Com vezes é até certeza. muito mais possível ainda, porque são dois advogados discutindo de forma técnica. A E gente não não vai duas discutir pessoas que foram um casal e estão ali brigando.
Pronto, falou tudo. Então você vai ter duas pessoas imparciais, assim, digamos, pessoas que não viveram aquele conflito, que não estão naquele conflito, que vão ter um olhar mais técnico e vão conseguir cada um orientar dentro daquilo que o seu cliente precisa. Então, seja para divórcio, seja para guarda, seja para alimentos, tenha o seu advogado. Tem um exemplo recente também, em que uma cliente ela me procurou. Ela falou, Aline, olha, ele está propondo esse acordo aqui e eu não estou segura e eu quero a tua opinião. Fizemos uma Ótimo. consultoria, ótimo, não, perfeita, maravilhosa. Fizemos uma consultoria. Na consultoria eu pontuei, falei, olha, isso aqui não está interessante, isso aqui também não é muito bom, isso aqui é melhor você destrinchar um pouco mais e etc e tal. Moral da história, ela falou, Aline, eu não estou segura para assinar. Depois dessa consultoria eu entendi. Então eu quero que tu seja minha advogada e aí você vai tratar com a advogada dele, vocês duas vão entrar aí num consenso e a gente assina. Beleza. Dito e feito. Sentei com a advogada, olhar técnico, criterioso, ela não deixou de lado os interesses do cliente dela, eu não deixei de lado os interesses da minha cliente, mas juntas conseguimos construir um acordo que fosse bom para os dois. Então, olha a importância de você ter alguém tutelando por aquilo que você precisa, cuidando de você, né? Protegendo teus interesses, teus filhos, teu patrimônio. É até o meu lema tá aí no meu Instagram, se você for olhar. Proteja os seus interesses, filho e patrimônio do início ao fim do relacionamento. Então não entregue aquilo que é muito valioso, e eu não estou falando só de dinheiro, porque patrimônio é dinheiro, mas não entregue aquilo que é muito valioso para alguém que você não confia, para alguém que você não sente uma segurança, para alguém que não te entende. Porque às vezes a gente pensa em, por exemplo, um apartamento, uma casa, mas não é só o valor do apartamento da casa. Poxa, foi meu primeiro apartamento. Eu suei tanto, eu trabalhei igual uma condenada. Meu pai me deu uma parte, minha mãe me deu uma parte daquilo ali, etc. Então não é só o bem pelo valor comercial, mas pelo valor sentimental. Então, poxa, será que não é interessante eu preservar esse bem que tem um valor emocional para ela e de repente abrir mão de alguma outra coisa e por aí vai? É algo que, se não for alguém tutelando, cuidando de você, e os juízes vão só fazer, cumprir, é só mais um e bola para frente. E aí você tendo uma Sim. assessoria completa, é diferente, né? Totalmente diferente. Eu acho que não tem que ter o mesmo advogado. Eu acho que Também. são interesses diversos. Ai, mas eu não tenho patrimônio. Você às vezes nem sabe o que tem, né? E aí o cara tá com pressa para assinar logo o divórcio, por quê? Eu acho que não deve existir pressa no divórcio. Ai, Eugênio, você acabou de falar que o divórcio liminar, eu me divorcio logo, divorcia logo e depois discute os bens. Mas aí Exato. você vai estar com o advogado ali. Então, a discussão da divisão patrimonial, ela tem que demorar. Ela não pode ser feita de forma rápida, até porque você tem que ver se tem todos os dados, se não tem que pedir quebra de sigilos, né? Que hoje os juízes estão aplicando muito pesquisar patrimônio. Gente, tem tantas formas da gente descobrir aí patrimônios, né, que a gente tem trago aqui para vocês de informação. Então, não deixe passar, né, o seu direito ao divórcio, o seu direito a denunciar na Lei Maria da Penha, pedir medida protetiva. É importante essas provas para o processo, é importante que o juiz seja comunicado que existe uma Lei Maria da Penha ali agindo, Exato. né? Que existe uma violência e que a mulher consiga ser bem assessorada sempre, né, Aline? E a gente já vai caminhando pro final, gente, que já foi uma hora de live. A gente fala que tá tão E gostoso o passou papo. rápido, né? Passou rápido, porque um conteúdo puxa um outro, um assunto, e aí a gente vai lembrando. E eu não sei, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, todas as lives vão ficar gravadas desse mês, vai ficar no meu feed, vai ficar no canal do YouTube também. E aí, gente, se você está assistindo agora ou vai assistir depois, clica aqui no aviãozinho e aí compartilha com as tuas amigas que estão se divorciando, pelo amor Exato. de Jesus. Não deixa essas moças sozinhas, né? Ah, mas ela tem advogado, manda mesmo assim, tá bom? Que é sempre boa, informação nunca é demais. E E é uma forma de comenta. você demonstrar que você faz parte da rede de apoio dela, né? Que ela pode contar com Ótimo. você caso necessário. Que você tá ali, né, para o que precisar. Então, compartilhem. Aline, eu vou abrir para você deixar uma palavra para os nossos seguidores. Pedir para te seguir, falar qual é o seu arroba.
Pronto, bom, eu confesso que meu nome é um pouquinho diferente, né? Aline Uhum. Delfiol, DELFOL, mas vai estar aí na live, é só clicar, me seguir. Meu conteúdo é muito voltado para prevenção, ou seja, para evitar que você seja vítima de uma violência patrimonial, para que você tome decisões acertadas. Tem muita coisa já no meu feed sobre pensão, sobre guarda, sobre divórcio, enfim, então convido você a me acompanhar, me seguir. Se tiver alguma dúvida, poxa, Aline, eu vi, gostei, tive uma dúvida, mas eu não quero deixar aqui no comentário porque eu não quero me expor. Não tem problema. Vai no direct e fala: olha, bom, eu vi sua live aí com a Gaudiana e eu fiquei com dúvida em tal aspecto. Não tem problema nenhum. A Tati está perguntando o valor de consulta. Tati, infelizmente a OAB não me deixa falar sobre isso, mas você fique à vontade para me procurar. Os meus canais estão aí à disposição, tá bom? E, Gal, vamos convidar para o nosso próximo evento. Sim, vamos jogar na roda, já tá na hora. Fala aí, Nada de Aline. não é nem spoiler, né? Como a Gal falou, já tá passando da hora. Gal estará lá, eu estarei lá, a doutora Natasha, que já teve em live aqui com a Gaudiana nessa semana, em Cacoal, você que é de Cacoal e região, no dia 2 de outubro deste ano, nós teremos um evento maravilhoso, grande, algo nunca visto em Cacoal, de direito de família. Teremos palestrantes locais, a Gaudiana é uma delas, eu sou uma delas, Natasha é uma delas e também gente de fora para falar sobre família, do afeto ao patrimônio. E a Gal, obviamente, vai trazer esse viés da violência doméstica. Teremos muito assunto, muito assunto, muito assunto, muito assunto. Acompanhe o perfil da Gal, meu, que quando abrir as inscrições e o canal oficial de divulgação, a gente vai divulgar. E aí você quer indicar qual e região compareça, sério. Não é um evento que é só para advogado, só para. Não, tem público geral. A gente tem um campo lá para o público geral para você que quer ter mais acesso, quer ter um conhecimento mais aprofundado, quer ter contato. Você que é acadêmico de direito, de repente está ou me seguindo ou seguindo a Gaudiana, pode participar também, vai ter certificação. E estaremos lá de portas abertas, ouvidos de ouvir, para acolher cada uma de vocês, esclarecer todas as dúvidas. E Aline, também é importante destacar que o evento está sendo realizado pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro do Direito de Família, em Rondônia, em parceria com a AB, não é isso? Exatamente, é do IBDFAN e da OAB. Nós unimos os melhores mundos. O mundo dos advogados, que lutam com isso todos os dias, e o Instituto de Direito de Família, que não é só de advogado. A Gal, por exemplo, ela Faço participa, é parte. presidente de comissão e ela é oficial de justiça. Então, nós temos psicólogos, temos juízes, como é que é? Defensores públicos, né? A gente Desembargador. tem empresárias, bastante empresárias no grupo. Então, o IBDFAN é maravilhoso. Se você também quiser se associar, fica o convite lá. Você tem muito acesso a conteúdo de qualidade, julgados, artigos, enfim. Mas comece pelo evento. Vamos começar pelo mais fácil. Vá para o evento, Dia 2 conheça de a gente outubro, pessoalmente, dia 2 de outubro, na sede da OAB de Cacoal. Em breve, a programação completa. 2 de outubro, durante o dia vai Feriado em ser Porto Velho, não tem feriado em Porto desculpa. Velho e a gente vai migrar para Cacoal. Vai ser um evento durante o dia, diurno. Eu Exato. vou estar lá. Quem quiser ir lá depois do evento, conversar comigo, comprar o livro, pegar autógrafo, conversar, eu vou estar à disposição da galera que é de Cacoal, região aí do estado de Rondônia. Vai ser um prazer recebê-los e que vocês estejam conosco no evento. Logo, logo a gente vai soltar o card de divulgação aí, né, Aline? Exatamente. E a gente aguarda vocês lá. Desde já, Gal, muito obrigada por me receber novamente. Mais É uma sempre um vez, prazer. nunca é demais te parabenizar por tomar uma dor tua como um propósito de vida e por trazer luz em meio à escuridão. Só você sabe o quanto que isso, quanto foi transformador, transformar essa dor em libertação não só sua, mas para todas as mulheres. Sabe que você tem minha admiração incondicional. Toda vez que eu pego teu livro, leio, eu me emociono com essa tua força, porque se Deus me livre e guarde fosse comigo, eu não teria a mesma força. E eu vejo em você essa força, essa garra, essa missão de vida. Então, parabéns, não só por isso, mas por fazer essa semana, essa sequência de lives em alusão ao Agosto Lilás, que é importante, sim, a gente trazer conhecimento para as pessoas, para que elas não passem por isso, ou caso estejam passando, tenham uma rota de fuga, tenham como sair e fiquem livres para contar as suas respectivas histórias, tal qual você. Verdade. Obrigada, obrigada, minha amiga, por tudo, né? Pelos elogios, por tudo aí.
E a iniciativa das lives, né, que serão 15 lives durante o mês de agosto, então em metade do mês eu vou estar aqui todos os dias à noite conversando, é trazer vários especialistas do assunto mesmo, para a gente conseguir falar de temas diversos dentro desse universo. Porque eu sou só uma pessoa. Às vezes o que eu vejo, o outro não vê. E às vezes o que o outro sabe, eu também não sei. Então eu quero trazer, realmente estou trazendo esses especialistas de renome, tal como você, tal como a doutora Natasha Santiago, para somar aqui no nosso canal, para trazer o melhor para as nossas seguidoras, para as nossas mulheres. E realmente, quem quiser, gente, atendimento com a doutora Aline, chama ela no direct dela, tá? O nome dela vai estar aqui na live. Clica lá no perfil, chama ela que ela vai atender você. Né? Ela é advogada, então ela pode te assessorar, ela atende online. Eu não advogo porque eu sou impedida, que eu sou oficial de justiça, então eu tenho lá um respeito, né? Minha OAB é cancelada. Uhum. Mas a doutora Aline atende todos os outros profissionais que vão passar por aqui também. E eu quero te agradecer imensamente tua disponibilidade, teu carinho, né? Também tua coragem de vir aqui falar de um tema tão espinhoso, mas que a Sim. gente queria conversar sobre ele, né? E é isso. Muito obrigada. Deus te abençoe. Sucesso na tua Amém. jornada e conte sempre comigo. Amém, a nós. Eu que agradeço o convite e agradecer cada uma das suas seguidoras. Já vi que tem algumas me seguindo, desde já muito obrigada e eu espero contribuir na vida de cada uma de vocês. Tá bom? Conte Adoro. comigo sempre, viu? Que eu já sou de casa, menina. Não vou nem Isso mais bater na mesmo. porta na hora de entrar. Não, é só chegar, só falar, tô chegando. Gente, obrigada. Segue a Aline, se informa. Ai, tô só namorando. Vai lá que tem um negócio do contrato de namoro. Outra hora a gente vai fazer uma live só desse contrato de namoro, que eu tô ansiosa. Combinado, só a gente marcar a data que meu nome é pronta. Tá bom, beijo. Boa noite, fica bem. Tchau, gente. Obrigada, viu? A live vai ficar gravada, compartilhada aqui no perfil do Instagram. Galera do TikTok, eu tô com a Aline na rede vizinha. Ai, que Então legal. você vai lá no IG e segue lá, já assiste. Daqui a pouco eu vou subir pro nosso canal do YouTube, Gaudiana Silva. Assiste por lá também, tá bom? Maravilhosa. A mulher tá em todos os canais. Só não tem Tudo. informação quem não quer. Tchau, meu amor. Obrigada, viu? Beijo, fica com Deus. Beijo, você também.